Paz do Senhor, irmãos. Aqui fala com os irmãos mais uma vez, o pastor Marcelo, pastor da Igreja Assembleia de Deus, Missões Ministério Vila das Belezas. Hoje, depois de algum tempo, nós iremos voltar novamente ao livro de Apocalipse, onde nós estamos estudando já faz algum tempo e estamos no tema 6 do nosso estudo. Hoje nós iremos abranger do capítulo 14 ao capítulo 17, onde nós iremos fazer um estudo, entendendo quem são os 144 mil que vão para o céu. Já foi explicado, se eu não me engano, em Apocalipse 7, né? Mas aqui diz qual é o destino deles. E também sobre a Guerra do Armagedon, que não fala muita coisa, né? Sobre os julgamentos das taças. E também sobre a mulher montada na besta. Amém, irmãos? Então vamos estudar a palavra do Senhor, começando aqui em Apocalipse capítulo 14. Diz assim: E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de arpistas que tocavam com suas harpas, e cantavam como cântico novo diante do trono, e diante dos quatro animais e diante dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. E estes são os que não são contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Os 144 mil, se os irmãos forem fazer uma pesquisa, praticamente todas as religiões tentam falar que eles são os 144 mil. As religiões que eu digo assim, chamadas religiões paracristãs, né? Os adventistas creem que dentro deles haverá 144 mil. Testemunho de Jeová dizem que só esses 144 mil irão para o céu, e eles creem que, obviamente, são pessoas que são da igreja não, né? Da religião deles. Mas a Bíblia é clara ao dizer assim, né? E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. 12 mil de cada tribo, tirando a tribo de Dan e a tribo de Simeão. Aí colocou a tribo de José, colocou a tribo de Efraim e de Manassés. Aí tirou a tribo de Simeão e a tribo de Dan. Por quê? Não sei. É difícil saber. Mas não foram contados. Porém, irmão, nós vemos que não tem como nenhuma igreja, nenhuma religião dizer que os 144 mil são eles, né? E já fala, porque são irrepreensíveis, porque seguem o testemunho de Deus. Nenhuma igreja, nenhuma religião cristã crê que está pregando heresia, né? Cada uma se chama a si mesmo com o nome correto ao qual ela acha que ela significa. Por exemplo, no passado, nos primórdios do cristianismo, no século III, século IV, havia a Igreja Católica, né, que depois veio a Igreja Ortodoxa. Porém, eles chamavam as igrejas que combatiam contra eles, que havia na época ainda, né, os donatistas, paulicianos, novacianos, montanistas, marcionistas e outras heresias, né? Por mais que eu não creia que montanistas, paulicianos, novacianos aqueles que eram donatistas eram heresias, né? Acho que era apenas uma divisão da igreja cristã. Só que ele chamava a igreja católica chamava essas pessoas de todo que é tipo de nome, né? De heréticos, cismáticos e outros nomes a mais. E quando puderam, perseguiram eles, ou tiveram força política. Em compensação, os irmãos dessas igrejas também chamavam a igreja católica dos piores nomes possíveis, né? Chamava de anticristo, chamava de igreja do diabo,
Era um xingando o outro. E nenhum deles concordavam que eles eram cismáticos e heréticos. Cada um achava que estavam pregando a palavra de Deus e chamava Igreja dos Santos, Igreja do Caminho, a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Cada uma cria era uma igreja verdadeira e estava pregando a verdade. Então, quando a gente olha para o nosso movimento, né, cristão e fala, ah, não, nós somos os verdadeiros, né? É muito complicado. Para mim, eu acho muito difícil, né, a gente institucionalizar os servos de Deus. Deus não fundou nenhuma denominação, nenhuma instituição. O Senhor Jesus Cristo fundou a igreja. E a igreja são aqueles que são chamados, né? A Bíblia diz assim que as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Então todos aqueles que ouvirem a voz do Senhor Jesus Cristo e ceiam com Deus e Deus com eles, fazem parte dessa igreja. A palavra do Senhor diz em Hebreus que a Universal Assembleia, né, daqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida. Então, fazem parte da igreja, são salvos. Se uma pessoa é salva, ela faz parte da igreja. Então, não é necessariamente alguém evangélico, alguém adventista, testemunho de Jeová, mas sim alguém que é salvo pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, que crê na palavra de Deus e a segue, né? E é guiado pelo Espírito Santo. Não consigo assim falar, só 244 mil serão os assembleanos, né? Serão os batistas. Eu acho muita presunção. Essas igrejas, esses movimentos, até os nossos mesmos, a gente não pode dizer com absoluta certeza que eles têm um selo de Deus em tudo, né? Ou talvez parte do grupo dessas pessoas foram homens de Deus, mulheres de Deus. Se a gente for pensar hoje, a Assembleia de Deus hoje em dia tem nada a ver com a Assembleia fundada por Daniel Bergman Narvingre, pelos missionários que vieram da Suécia, da Noruega, pelos missionários que vieram dos Estados Unidos até os anos 50. Está totalmente diferente. É uma igreja que acho que eles ficariam assustados se eles vissem hoje. A Igreja Batista hoje em dia não é a mesma do século XVII. A Igreja Menonita hoje não é a mesma do século XVII. E o metodismo não é o mesmo de Wesley, né? Duvido que Wesley ia deixar duas lésbicas serem bispas, né? Acho muito difícil. Mas hoje está assim a igreja, né? Talvez o movimento começa bem, mas com o tempo passa ele vai se degradando. Então não é muito difícil falar, os 144 mil vão fazer parte da Assembleia, vão fazer parte da Metodista. Eu acho muita presunção. E a Bíblia não dá nenhum respaldo. A Bíblia fala claramente que eles são tirados, são 12 mil de cada tribo de Israel. Não consigo ver, não consigo vislumbrar nada fora disso. A Bíblia foi muito clara. E isso acontecerá, irmãos, porque esses 144 mil não vão concordar com o tratado de paz que Israel fará com o anticristo, né? Na primeira metade da tribulação. Eles já serão contra de cara sobre esse tratado, ao qual Israel vai buscar a paz. Eles não concordarão com isso e por causa disso morrerão durante a tribulação. Porém, eles vão direto para o céu. Eles vão direto para o céu e eles têm uma característica muito interessante, né, no meu ponto de vista. A Bíblia diz assim que em suas testas tinham escritos o nome de seu pai. É interessante porque em Apocalipse 13 dizem que o sinal, né, a marca da besta, né, um número com seu nome, vai ser marcado ou na testa ou na mão direita. E que isso é um símbolo, né, que você vai ser controlado a sua força e a sua mente pelo anticristo, né? E no caso, esses 144 mil terão marcado os seus nomes nas suas testas. Então, assim, acho que é um contraponto, né? Já que o mundo estava recebendo controle através do anticristo, esses 144 mil, eles tinham o controle da parte de Deus da vida deles, não era da parte do anticristo, e por isso morreram,
mas, em compensação, eles foram direto para o céu e eram homens santos, né? A Bíblia diz que esses não são contaminados com mulheres porque são virgens. Algumas pessoas dizem que isso é simbólico, né? Mostrando a pureza deles. Eu não sei, né? Mas vai ser algo no futuro. Acredito que pode ser realmente literal. Acho que são pessoas que, talvez dessas tribos, que eram pessoas sérias, dedicadas e morrerão antes de se casarem. Não foram contaminados, não teve esse contato com mulheres e antes de terem foram mortos. E eram pessoas irrepreensíveis e que foram para o céu. Nós também temos o capítulo 15, né, de Apocalipse. Porém, o capítulo 15 ele só fala do cântico de Moisés. Ele não é uma. É um dos capítulos. Além do capítulo 5 também, né? O capítulo 5 e o capítulo 4 são capítulos mais tranquilos, né? Eles não dão nenhum tipo de indicação ou de estudo mais apurado para a gente, né? Apenas diz, né, que o templo se encheu de fumaça, da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos, né? Que são as 7 taças, depois nós vamos ler. Mas, voltando ao capítulo 14, além dos 144 mil, nele também já é descrito sobre, é quase que um resumo das últimas coisas que irão acontecer no mundo. No versículo 8, um anjo fica falando sobre a queda da Babilônia, o que é muito interessante, né? E que ele já vislumbra essa queda dessa cidade, a Babilônia. E também ele fala para as pessoas terem cuidado, né, de não receber a imagem da besta e não receber o sinal da besta, nem adorar a sua imagem. Já fala sobre o julgamento divino que haverá, né, da parte de Deus, a ira do Cordeiro de Deus sobre este mundo. E, e sobre a ceifa que haverá neste mundo, né, o qual Deus vai cegar, né, aqueles, né, que estão para morrer, aqueles que, que foram contra o nosso Deus e que serão ceifados da terra, né? E que vai ser uma grande mortandade, talvez uma das maiores mortandades que haverá na face da terra em todos os tempos, né? O capítulo 14 fala sobre isso. Então ele diz assim que o largar foi pisado fora da cidade e seu sangue do largar até os freios dos cavalos pelo espaço de 1.600 estádios. Cada estádio é 180 metros, se eu não me engano, é 180 metros. Faz a conta, é algo bem grande, né? 180 vezes 1.600 dá 288 mil metros, né? 280 metros, é muita coisa, né? Quilômetros, é muita coisa, mas é o tanto de sangue que haverá, a mortandade que haverá nessa época, né? As pessoas chamam do Armagedon, né? Mas é o que irá acontecer nesses últimos dias, né, próximo da vida do Senhor Jesus Cristo e o fim do reino do Anticristo. As coisas ficam cada vez piores e ao invés de haver paz, haverá mais mortes. E é algo que nos entristece muito. E é a obrigação da igreja de pregar essa palavra, pois isso é muito sério, né? Isso é muito uma mortandade, um sofrimento muito forte para a humanidade. E nós não podemos simplesmente fechar os olhos e nossas bocas e não falar nada da parte de Deus para essas pessoas. Eu vou ler aqui com os irmãos sobre o capítulo 16, que é o capítulo que fala mais sobre o julgamento das taças, né? É, o, é, a última série de julgamentos, né, que começou o julgamento dos selos, depois vieram das trombetas e isso das taças, né? São 3 séries de julgamentos. Cada julgamento tem 7 fases, né? Então são três julgamentos e cada um tem 7 fases. E esses julgamentos, eles são específicos, né? Para cada coisa da época. E a última série de julgamentos são esses das taças. E são talvez
são os mais terríveis, os dos selos são mais. Não, os das trombetas são muito mais fortes, né? Tanto são chamados de ais, né? Esse aqui muitas vezes ele tem um significado mais simbólico, alguns dos julgamentos. E eu vou ler aqui para os irmãos um a um de cada julgamento. Olha, o primeiro julgamento é sobre os adoradores da besta. Diz assim: Eu vi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Nós vemos aqui que esse julgamento ele é muito específico. Ele não vem de forma genérica para as pessoas, mas ele tem uma, ele tem uma especificidade. São as pessoas que adoram a imagem da besta. Obviamente, né, talvez um dia que isso acontecer vão ter alguma resposta, talvez vão falar que foi uma espécie de efeito colateral, né? Talvez do chip que é colocado sobre a pele, não sei. Alguma coisa eles vão dar de desculpa para que venha aparecer essa úlcera. Mas, porém, vai ser bem específico. Quem não tem esse sinal não vai ter essas úlceras. Então vai ser algo. Esse primeiro julgamento das taças, ele é bem específico, né? Aparece aquelas, né? Aquelas feridas, né? Nas pessoas e aparecerá só daqueles que adoram a besta. Porém, também haverá ainda alguns julgamentos. E o segundo anjo derramou a sua taça do mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda alma vivente. No julgamento se eu não me engano, das trombetas, houve algo também parecido com isso, né? A gente fez toda uma explicação, né? O que poderia acontecer da terra se tornar sangue, né? Quando o mar se torna sangue por causa da morte dos animais. Porém, nesse caso, o mar todo se tornará em sangue. Não sei como isso pode acontecer na época, mas já aconteceu no Nilo, né? Durante o êxodo de Moisés, que ele tirou Israel. A explicação da época, né, que as pessoas até desmentem como sendo o poder de Deus, que foi uma erupção que houve no vulcão, que fez a água ficar vermelha. Nós não sabemos muito bem debaixo do mar há muitos vulcões, né? Não só esses aqui que nós estamos vendo, né? Há vulcões marinhos, né, que estão sobre as profundezas dos mares, principalmente acho eu no Pacífico. E se eles tiverem uma erupção, todo o mar vira sangue, vira talvez fica ácido, né? Mas a Bíblia aqui diz claramente que não haverá vida no mar. O mar todo perderá os peixes, perderá as baleias, os golfinhos, e a vida no mar vai se terminar através desse juízo. Por ser uma última série de juízos, também vai ser algo que Deus derramará sobre o mundo e não deixará mais muita margem, né, de sobrevivência, porque o tempo já está se findando, se terminando, então não tem como mais haver muito espaço para mais julgamentos. Esses serão os últimos mesmo. Depois, diz assim: o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és o que era, e santo és, porque julgaste essas coisas. Visto como derramar o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, porque disso são merecedores. E ouvi outro altar que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os seus juízos.
Então também haverá uma vermelhidão, né? As fontes das águas e os rios também se tornarão em sangue. Talvez pode ser até consequência do que acontece nos mares, né? Todo o rio desemboca no mar e vai contaminar também os rios e as fontes das águas. Isso aí pode acontecer, talvez até por dentro da terra, né? Essa mudança, né? Talvez alguma mudança dentro da terra pode causar essa vermelhidão na água que vai se tornar em sangue. E todo esse juízo, irmãos, acontecerá porque muitos homens, muitas mulheres de Deus, pessoas santas, morreram na mão dos homens. E hoje nós vemos que as pessoas tentam minimizar, né, a morte de homens e mulheres de Deus do passado como se fosse coisa pouca, que foi tanta gente assim que morreu. Mas como o mundo não irá julgar essas mortes, Deus irá julgar. Deus irá trazer o juízo sobre o mundo que não foi julgado sobre isso, sobre comunistas, inquisitores, sobre os islâmicos fanáticos, que muitas vezes era quase sinônimo, né, islamismo fanático, que perseguiram homens e mulheres de Deus, até mesmo o judaísmo também perseguiu muitos homens e mulheres de Deus, e não se arrependeram, irmãos. Eles até se desculpam, fingem que não aconteceu nada, ou que as pessoas exageram ao falar sobre a perseguição que eles faziam aos homens de Deus. E eles não foram julgados na história, não foram julgados em tribunais, nos livros didáticos, mas Deus não vai se esquecer do que eles fizeram e irá julgá-los. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e lhe foi permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Esse anjo, ele toca no sol. Com certeza a atividade solar deve aumentar muito, né? Na época, não sei se de repente a camada de ozônio vai se abrir de vez. Não tenho muita ideia do que pode acontecer para que as pessoas tenham um calor insuportável. Tão insuportável que as pessoas vão, ao invés de buscar a Deus, vão blasfemar de Deus. Né? E é uma tendência hoje do ser humano não aceitar os juízos de Deus. Eu me lembro que teve aquele tsunami de 2004 no Pacífico, e até mesmo pastores, né, eles colocaram em dúvida, né, que eles não poderiam aceitar que isso veio da parte de Deus, porque Deus é bom, né, Deus não ia aceitar que 200 mil pessoas morressem, né, nessa situação, talvez esmagadas, né, pelas águas, afogadas. Porque quando a água vem, ela traz de tudo, né? Talvez a pessoa morria toda quebrada, né? Com a força das águas, do que ela trazia. E as pessoas, nessa época, muitos duvidaram, não podia acreditar que Deus tinha controle sobre isso, né? Eles viam que era algo natural e que não poderia envolver a Deus nisso, tentando desculpar a Deus, como se Deus precisasse de desculpa. Mas quem queria que Deus podia ter poder e não fez nada, blasfema. Isso que vai acontecer. Já que Deus tem poder sobre o sol, então no lugar de, de adorá-lo e de buscá-lo, vamos blasfemar, porque Deus não, não cuidou do sol para o sol não nos queimar. Mas se arrependesse, com certeza Deus teria misericórdia e pararia essa praga, né? esse julgamento sobre eles. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso. E eles mordiam as suas línguas de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram de suas obras. Esse quinto anjo, ele fez um juízo duplo, né? O primeiro juízo é que ele fez o trono da besta ficar tenebroso, ou seja, ficou
o reinado da besta, talvez com o tempo que as coisas não melhoram como ele imaginava que deveria, começa a ter intrigas, né? Porque quando as coisas não funcionam politicamente, as intrigas começam a crescer absurdamente, né? As pessoas querem derrubar o político de plantão, tentam criar fatos, né, para que aquele governante venha sair. E no governo da besta, com certeza, algumas pessoas não vão concordar com o que está acontecendo, né? Que ele não resolveu nada e talvez vão tentar tirar o poder dele, vão tirar aqueles 7 anos, né? E vai ficar tenebroso, talvez pode até acontecer mortes, intrigas dentro, né, da cúpula é, governamental da besta. Mas também eles vão ter dores, né? Em suas dores tão fortes que eles vão morder as suas línguas, né? Eles mordiam as suas línguas de dor. Então vai ser uma dor terrível que eles terão e, e vão ter chagas, vão ter dores e no lugar de se arrepender de Deus, eles vão blasfemar de Deus. A gente vê a tendência da guerra do anticristo contra o Senhor Jesus Cristo, que vai ser mais para frente. Acho que João explica o porquê. Os homens, talvez no fim dos tempos, eles não serão ateus, né? Eles não vão negar que haja uma divindade. Mas eles vão começar a ser convencidos que a divindade, que Deus, na verdade, é o inimigo deles, né? Que Deus é que está atrapalhando os planos deles. E quando eles virem o Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus vindo sobre as nuvens, né, e todos os homens vindo, eles vão achar que vão ter a chance de resolver esse problema. O ateísmo em si, ele foi criado por um dos motivos é que eles não querem que ninguém tutele o que é certo e o que é errado para o homem. O homem, ele crê que ele pode mudar o destino dele e por acreditar nisso, o homem acaba não aceitando que Deus ou as religiões venham a tutelar qual que é o limites que eles têm que ter. Um, teve eu não sei quem foi, mas tem essa história que um astronauta, um cosmonauta, foi um cosmonauta. Ele foi ao céu, né? E ele olhou o céu, né? Ele foi no espaço, né? Saiu da atmosfera, né? Essas coisas todas. E viu a Terra, né? A Terra azul, bonitinha. Ele ficou lá observando e voltou, né? Não foi para a Lua. Era um cosmonauta, ainda era, era experimental, né? Como eles estavam vendo para chegar à Lua. Ao voltar, ele deu uma entrevista e ele falou algo muito interessante. Ele disse assim, né? Olha, vou dizer uma coisa. Eu fui lá no céu e eu vi como está a Terra. É o seguinte, se existe Deus, acho que é melhor a gente saber o que Ele quer e saber como Ele quer. E se não existe, temos um problema. Temos uma bola enorme rodando a milhares de quilômetros no espaço vazio. Quem está segurando isso? Essa foi a dúvida dele. Então nós estamos num vazio, porém ninguém está no comando. E na certeza absoluta há alguém no comando nesse vazio, que é o nosso Deus. Então é muito bom a gente saber o que Ele quer. Porém, as raízes do ateísmo foram isso. Eles não aceitam que Deus tutele eles. Eles acham terrível. E essa tendência, né, da negação da tutela de Deus, ela virá nesses últimos dias. Eles vão ficar com raiva de Deus. E eles vão ter a certeza que Deus frustrou os planos de paz, de harmonia, de povos sem religiões, todos os povos juntos, e que Deus com suas pragas, Deus com seus ais, com seus julgamentos, frustrou os planos da fraternidade entre os homens. Então, se eles pudessem matar Deus, eles matavam, né? Tanto que eles mataram Deus, né? Quando Jesus veio à Terra, eles mataram. E se Deus viesse de novo em carne como Jesus veio, matavam de novo. Os homens não gostam de Deus. Jesus disse assim que a luz veio para as trevas, mas as trevas não a compreenderam. Né? E é isso, as trevas não aceitam a luz, irmãos.
Se Deus vier à Terra, os homens matam Deus. Se Deus vier sem o seu poder, sem sua glória, os homens matarão. Jesus veio como cordeiro na sua primeira vinda. Mas na sua segunda vinda, ele virá como um cavaleiro. Ele vai vir para trazer juízo. Então, tudo que ele passou na sua época, a sua paixão que ele sofreu, isso não acontecerá mais. Ele vai vir aqui para trazer juízo, vai vir para trazer realmente a justiça e para trazer a vingança do sangue dos seus santos. Então vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta vi sair 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, ao qual vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. E eis que venham como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas, para que não ande nu e não vejam suas vergonhas. E os congregaram num lugar que em hebreu se chama Amargedon, ou Megido. Né? Então, irmãos, os irmãos veem que o sexto anjo jogou a sua taça e aconteceu 3 coisas interessantes. A primeira coisa interessante é que o Eufrates, que é um grande rio, não o maior de todos, mas o princípio da civilização, as primeiras cidades do mundo começaram às margens do Eufrates, ele vai se secar. E isso vai permitir que a infantaria que fica no Oriente, né, mais ao leste, ali o Irã, a Índia, Paquistão, Afeganistão, China, possam vir para mais para o ocidente deles, né, que seria a região ali de Israel, da Jordânia, e isso para se congregarem não a Margedon, por uma guerra total. É uma guerra total que eles vão fazer, talvez para destruir Israel de vez. Né? Israel não ia ter a mínima chance dessa guerra. E gostaria de dizer que antes dessa guerra, né, que vai ser perto do fim da grande tribulação, no meio da tribulação já houve uma guerra contra Israel que foi dos exércitos do norte, né, dos países árabes, incentivado pela Rússia. A Rússia vai incentivar uma guerra contra Israel, talvez até para diminuir seus problemas financeiros, né, que eles estão preocupados em ter os seus despojos, né, porque Israel, um tratado de paz que terá com o anticristo, é um tratado ao qual acreditamos nós que ele talvez deponha suas armas, né? E milagrosamente nessa guerra Deus irá proteger Israel. Mas o anticristo nessa época ele vai convencer os reis da terra a saírem para uma batalha, uma última batalha, né, que vai ser uma guerra total contra Israel. E essa guerra total, que eles vão convencer todos os povos da terra a lutarem no Vale da Margedon, esse convencimento será dado através de espíritos demoníacos, né? Quem realmente está por trás do falso profeta e da besta é o próprio dragão, é o próprio diabo. E o próprio diabo, a besta e o falso profeta serão usados por espíritos de imundos, de enganação, astúcia, espírito de astúcia, talvez são demônios poderosíssimos da parte de astúcia que engana as pessoas. A gente vê, irmãos, como tem religião, como tem filosofia falsa, mas que você olha assim, como é bem, né, amarrado, né, o sistema, como a lógica que eles propõem é muito bem feita, né? Algo que me chama a atenção, algumas coisas que são ensinadas, por mais que elas sejam erradas, né? Porque nós sabemos que as consequências delas, mas as pessoas conseguem fazer um encaixe muito bom das suas filosofias. E isso são espíritos imundos, isso aí são demônios que enganam as pessoas, que usam alguns homens, mulheres, né, para enganar a humanidade. E isso também será feito durante a tribulação, a qual o falso profeta, o anticristo e o próprio diabo
serão usados por esses demônios para enganar toda a Terra, para a Terra entrar numa guerra total. Porém, né, não adianta muita coisa, eles vão perder. Israel com certeza não terá como se salvar dessa vez, mas o próprio Deus irá dar salvação para Israel. Israel reconhecerá o Senhor Jesus Cristo. Né? Sétimo anjo. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo do céu do trono, dizendo: está feito. E houve vozes, trovões, relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra. Foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes. E as cidades das nações caíram. E a da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento, tanto pesa 20 quilos. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Então, já terminando aqui, né, o livro de Apocalipse, já indo para a parte final. Não o Apocalipse em si, né, mas sobre esses julgamentos que haverá do fim. Nós vemos que no capítulo 6 os homens pediam misericórdia, né, sobre a ira de Deus e do Cordeiro, né? Mas os julgamentos vão se passando, os homens começam a ganhar ódio com Deus. Eles pegam ódio, eles entendem que os eventos não são naturais. Eles vão entender que isso não é causado por aquecimento global, não é causado por talvez por uma ruptura da camada de ozônio, ou porque o Sol ficou com atividade maior. Não, as coisas vão ser tão sobrepostas que só pode ser Deus, né? Então, mas no lugar deles buscarem a Deus, vão ter ódio de Deus. Isso é normal, irmãos. Muitas vezes quando as coisas dão errada pra gente, nós culpamos a Deus. Nós achamos que Deus foi injusto para conosco, né? Abençoando uns e não nos abençoando, nos amaldiçoando, né? E nós acabamos ficando com raiva de Deus. E isso vai acontecer de forma global durante a tribulação daqueles que não são salvos, né? Obviamente que os salvos, aqueles que serão perseguidos pelo anticristo e falso profeta, não vão pensar assim, mas eles serão uma minoria, né? Uma grande minoria. E entendendo sobre o julgamento das taças, ele tem 2 categorias. A primeira categoria, que são 4 taças, eles são castigos que envolviam a natureza. Ele vai vir algo sobre os homens, né? Uma úlcera, vai julgar o mar, os rios e o sol. Então, são julgamentos que envolvem a natureza. A outra categoria são de forças políticas e religiosas. O que vai acontecer? Deus vai julgar o trono da besta, haverá espíritos imundos que saem para enganar as cidades, e a grande cidade se dividiu e quer cidade das nações. Então, são 2 categorias de juízos nesse juízo das taças. Uma sobre a natureza e outra sobre forças políticas e religiosas. Agora nós vamos, talvez, para a parte mais interessante aqui de Apocalipse, e é o Apocalipse capítulo 17, que é a Babilônia. Sobre o capítulo 17, existe um livro que eu recomendo para os irmãos, né? A Mulher Montada na Besta, escrita pelo conferencista, né? Ele não era pastor, Dave Hunt. Infelizmente o Dave Hunt morreu, né? Se não me engano, de 2013 ele morreu. Era um profícuo, né? Escritor de livros apologéticos, uma pessoa de muito conhecimento, não apenas bíblico, mas de conhecimento histórico, apologético, exegético. E ele escreveu sobre essa mulher montada da besta e deu algumas informações, olha, praticamente irrefutáveis. Eu não vi ninguém refutar esse livro dele seriamente. Os que tentaram, eu acho que não refutou. Foi um livro não refutável. E baseado um pouco neste livro, eu vou passar algumas coisas do capítulo 17. Diz assim: no capítulo 17 é nos mostrado o mistério Babilônia e a mulher montada na besta.
Na minha opinião, irmãos, a mulher montada na besta e a Babilônia é a mesma coisa. Porque vamos ler aqui, ó. A mulher estava vestida de púrpura escarlate e adornada com ouro, pedras preciosas e perlas. Tinha na sua mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e a abominação da terra. Ou seja, a Babilônia e essa mulher é a mesma coisa. Não muda nada. As duas pessoas são a mesma. Não, não tem como dividir não, né? Essa mulher é uma cidade e essa cidade é a Babilônia, né? Mas quem é essa mulher montada na besta? E quem é essa Babilônia que a Bíblia tanto diz? Isso nós iremos perceber segundo o que a própria Bíblia diz, né? Vamos entender versículo por versículo. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, não de Jeová, de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Então, primeira coisa a entender. Essa mulher, ou essa cidade, ela perseguiu crentes em Jesus, santos, né? Pessoas que seguiam a única e exclusivamente Jesus. Não dá para colocar o judaísmo, né? Porque o judaísmo, por mais que ele perseguiu a Jesus, ele praticamente acabou. E o judaísmo é uma nação, não é uma cidade, né? É um povo, né? Uma religião, um povo, e não uma cidade em si. Não foi Jerusalém que perseguiu os cristãos, né? Não foi a cidade de, sei lá, Jericó que perseguiu os cristãos. Mas o judaísmo numa época, bem no começo do cristianismo, ele perseguiu. Só que foi uma perseguição muito restrita, né? O que durou por volta de 50 anos, né? Mas essa mulher está embriagada do sangue dos santos. Ou seja, é uma pessoa, é alguém que exagerou de tanto que matou. Embriaguez é o exagero da bebida alcoólica, né? Você bebeu além da conta, né? Bebida alcoólica e fica embriagado. Então essa mulher está cheia, matou tanto o servo de Deus que até se embriagou deles. E João se admirou, né? Porque quando ele viu, ele achou estranho, né? Ou por que aquela mulher matou tanta testemunhas de Jesus. E no versículo 7 diz assim: o anjo disse-me, por que admiras? Eu te diria o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Ou seja, essa mulher, ela vai estar juntamente nessa época com o reino do anticristo. Com o anticristo, na verdade. Porque o anticristo ele também terá força das 7 cabeças e 10 chifres. E essa mulher também. Eles serão um só. A besta que viste, né, já foi e não é. E há de subir do abismo. E irá à perdição. E aos que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Se admirarão vendo a besta que era e já não é, mais que virá. O que nós podemos entender é o seguinte, né, que a besta será um reino, né, o reino do anticristo. O reino do anticristo vai ser o Império Romano ressuscitado. Hoje não existe Império Romano. Existe a única instituição que sobrou do Império Romano foi a Igreja Católica, mas o Império Romano em si, ele não existe. Houve várias tentativas de reedificação do Império Romano. Napoleão, Hitler, com Carlos Magno, com os reis, né, os reis germânicos também foi tentado o Sacro Império Romano, mas nunca deu certo, nunca chegou nem perto disso. E então houve várias tentativas de ressurreição desse império e nunca deu certo, né? Mas vai dar certo. E as pessoas vão se admirar, elas vão perceber que o reino do anticristo, né, dos 7 chifres e dos 10 chifres e das 7 cabeças é simplesmente uma imitação do antigo Império Romano. E vão se admirar com isso.
Ele era, mas virá. E aqui é o sentido da sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. E estes são 7 reis. 5 já caíram, e um existe, e o outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouquinho de tempo. Então vamos lá, né? Que são esses sete montes, né? Sete montes que são 7 reinos. São 7 reis. 5 já caíram. Entendendo a época que João escreveu por volta de 90 depois de Cristo, entre 90 e 95. Houve 5 grandes reinos antes da época de João. 5 grandes reinos. Esses 5 grandes reinos foram Egito, que foi um dos primeiros grandes reinos da Terra. Depois veio o Império Assírio, né, o qual levou as 10 tribos do norte ao exílio. O reino babilônico de Nabucodonosor, que levou os judeus para o exílio. O reino persa de Ciro, né, de Dário, que fez os judeus retornarem para Jerusalém e para a sua terra. E o reino grego, né, da Grécia de Alexandre, né, depois teve a divisão lá com os Seleucias, né, Ptolomeu, com os 4 generais de Alexandre. Esses são os 5 reinos antes da época que João estava escrevendo. Quando João escreveu o livro de Apocalipse, ou a Revelação, o reino que existia era o romano. Estes são 7 reis. 5 já caíram. Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia e Grécia. Um existe. Esse que existe, que é o 6º, é o Império Romano. E o outro ainda não é vindo. Olha, o outro ainda não é vindo. Esse que não é vindo, por incrível que pareça, é o Império Romano que será ressuscitado. É o Império Romano que será ressuscitado e que vai ser restaurado do zero, porque ele vai se perder e vai voltar. É o único que vai ter um hiato, porém voltará. Porque hoje nós vemos que o Egito não tem poder de reinar sobre o mundo, né? A Síria hoje seria parte do Iraque, né? Seria a parte do Iraque do norte ali, dos curdos. Não tem a menor condição de dominar o mundo. O Império Babilônico, esquece, né? Seria também o Iraque mais ao sul e ao centro. O Império Persa seria o Irã, por mais poderoso que ele seja, nunca vai ter poder de dominar o mundo. O Império Grego, muito menos. A Grécia que hoje existe ela é fajuta, né? Esses gregos que estão lá, eles praticamente foram obrigados a falar grego, né? Quando o Napoleão invadiu aquela região, teve um diplomata napoleônico que ficou triste, né? Porque na Grécia ninguém falava grego, só 0,5% da população falava grego na época, a maioria falava outras línguas, já falava árabe, falava tudo que é tipo de língua, mas não falava grego. Só uma pequena comunidade. Aí praticamente obrigou todo mundo da Grécia a falar grego, mas ficou um grego meio zoadinho, né? Não era aquele grego da Bíblia, né? É chamado grego moderno. Eles foram praticamente obrigados a falar. E a Grécia, obviamente, não tem condições nem de se sustentar, muito menos de dominar o mundo. Porém, o Império Romano voltará a dominar o mundo, não pelas suas forças, mas porque o Anticristo ele terá esse desejo de reedificação do Império Romano. É estranho, né, que você vê quantas vezes tentaram reedificar o Império Romano e como ele é admirado, né? O próprio Estados Unidos, as suas instituições, os seus prédios, ele lembra muito o Império Romano. Aqui no Brasil mesmo há coisas que lembram o Império Romano também. Então é algo que está no coração dos homens realmente a reedificação deste império. E vamos ler mais um pouquinho, diz assim, ó, e a besta que era já não é, ela também, e ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora.
juntamente com a besta. Então, o último reinado do anticristo, né, durará apenas 1 hora, ou seja, apenas 7 anos. Né? 1 hora seria a última hora da Terra. Eles têm o mesmo intento, entregarão seu poder e autoridade à besta. Então, esses 10 reinos, né, que haverão, eu acho que são as 10 sub-regiões do mundo, eles vão entregar o seu poder ao anticristo. E este combaterão o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Vencerão os que estão com ele, os chamados eleitos e fiéis. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Ou seja, a prostituta, né, a mulher montada na besta, que também é a cidade da Babilônia, ela está montada sobre muitos povos, multidões, nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta. Esses 10 reinos, essas 10 sub-regiões que tem esses reinos, eles não vão mais gostar do apoio da prostituta e vão matar. E vão matar eles. E colocarão a fogo, comerão da sua carne, e desolada e nua. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que dê a besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste, né, é a grande cidade, que é a Babilônia, que reina sobre os reis da terra, na época. Interessante, a mulher que reina, que é uma grande cidade, e que reina sobre os reis das terras, na época ao qual João escreveu, é Roma. Não estava nem em Constantinopla, né? Era Roma que mandava. O que sobrou do Império Romano é a Igreja Católica. A prostituta é a Igreja Católica, porque é uma religião ao qual muitos povos fazem parte dela. Vocês têm ideia, a América Latina todinha é católica, né? Os países latinos, né, de língua francesa, espanhola e portuguesa, tudo católico. Né? Do México para baixo, tem alguns evangélicos, né? Alguns países como Brasil, Argentina, Colômbia, né? Tem até um número interessante de evangélicos e de religiões africanas, espíritas, mas a grande religião da América Latina com certeza é o catolicismo. Né? A maior igreja dos Estados Unidos é católica. Então você vê uma religião que tem pessoas que falam árabe, tem pessoas que falam inglês, língua francesa, língua portuguesa, língua espanhola, italiana, romena, polonês, russo, chinês. Então, e eles têm sobre si o domínio sobre essas pessoas. As pessoas creem que a igreja tem poder sobre eles. São grandes multidões. Onde o Papa vai, é multidão para todo lado, né? Isso não acontece, por exemplo, se um Edir Macedo da vida que quiser ir para os Estados Unidos fazer uma viagem, não vai lotar onde ele for pregar. Pode lotar aqui no Brasil, mas se ele for para os Estados Unidos vai ser ignorado. Né? Agora o Papa vai até em países que não são católicos e o lugar enche, né, para ver a palavra do Papa. Ele vai para a África, é lotado, né, dos países onde tem catolicismo. Vem aqui para a América Latina, é lotado. A segunda maior manifestação de pessoas que houve no Brasil foi a vinda do Papa, né, aquele negócio da juventude que teve lá em 2012, né, ali foi a segunda maior aglomeração de pessoas no Brasil, né, só perdeu agora para as manifestações, mas ali foi a maior, né, das manifestações. Não tem como a gente tirar a Igreja Católica disso, porque ela perseguiu o povo de Deus. A Inquisição, que é apenas um apelido, né, que nós damos ao Santo Ofício, né, ao qual a Igreja colocou na mão dos dominicanos, né, a incumbência, né, de inquirir as cidades, pessoas, reinos, para saber que se estavam fiéis à igreja ou não, matou muita gente, irmãos.
foi milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas, não chegou a 50 milhões, como alguns disseram, que nem havia isso na época. Mas houve cidades inteiras que foram mortas, foram colocadas a fogo. Houve cruzadas com o objetivo de matar cidades cristãs, né? A região lá do Piemonte, né? Chamados albigenses, né? Albigenses, que eles falam que tinha um montão de heresia, a gente nem sabe, né? Porque eles queimam tudo, né? Não dá nem para saber o que os caras acreditavam, né? Mas o que sobrou deles não chega nem perto do que eles falam. Que eles eram antitrinitários, que não acreditavam não acreditavam no batismo, coisa parecida, mas, meu, quando você lê o que sobrou, não chega nem perto disso, né? O que eles falam dos cátaros, a Inquisição começou com um julgamento sobre os cátaros, né? Também na região da França, que eram os homens puros. Fala que os cátaros eram a favor de incesto, de prostituição, mas como num lugar de influência católica, os próprios católicos que moram naquela região chamavam eles de homens puros, sabendo que esses caras eram a favor de incesto, de prostituição, que fazia parte do diabo. Não tem a menor condição, irmão. Isso aí é simplesmente uma desculpa para matar. E morreu muita gente aqui na América Latina, morreu muita gente na Europa, em outros países, morreu muita gente debaixo do catolicismo romano. Não dá para precisar, mas também não é essa centena de pessoas, não. Foi milhares de pessoas, foi dezenas de milhares de pessoas. Talvez centenas de milhares de pessoas que morreram. Talvez os números foram exagerados numa época, né? Chegaram a falar 14 milhões. Né? 14 milhões é muita gente. Mas chegou a só centenas de milhares. E mataram por causa de religião. Mataram porque a pessoa não concordava com a igreja, não tinha outra igreja para ir, aí falava desculpa que ele tinha trazido a heresia por sair da igreja e matava ele, mas não podia ter outra igreja. Pra você ter ideia, na Europa Ocidental não podia ter igreja ortodoxa. E também na Europa Oriental, né, também não podia ter igreja católica. Então, muito mais igrejas heréticas, pessoas que tinham uma fé diferente da fé oficial católica, eles adoravam as escondidas, eles iam para as missas para não serem pegos. Isso aí no livro. Como que é aquele livro lá que foi escrito por John Fox? Eu tenho aquele livro dos mártires lá, né? Eu esqueci. O livro dos mártires. Foi escrito por John Fox, que era um quaker. Ele mostra a história de várias pessoas, a qual fingia que ia para a igreja, né? Para ninguém denunciar isso, falar, olha, a pessoa deixou de ser católica. Então a pessoa ia para o domingo, tomava comunhão, com certeza pedindo perdão, né, porque não acreditava que aquele pão virava o corpo físico de Jesus, e morriam. Então, olha, irmãos, não tem como não ser a Igreja Católica. Era a Igreja Católica, sim. Porque a grande cidade da época era a cidade do Vaticano e não tinha muito, não tem outro lugar para a não ser eles. E eles tentam falar que a cidade é sobre 7 montes, né, como é o Vaticano, eles falam que é Jerusalém, e aí eles colocam em 7 montes. Porém, na época já era conhecido que a cidade dos 7 montes era Roma, né? Não tem como não ser uma outra coisa a não ser Roma. A cidade das 7 colinas é Roma. E não dá para tirar isso, né? E você vê que o quanto as pessoas duvidam, né, da palavra de Deus hoje em dia, né, da própria Igreja Católica. A Igreja Católica já fechou com a ideia, né, do evolucionismo darwiniano, né? Não é Darwin, não, é darwiniano, que ensina, né, que talvez Deus não criou o mundo, né, mas houve uma espécie de transição entre o que Deus criou e o que foi evoluído. Duvidando da palavra de Deus, obviamente, né? E assim, colocando em dúvida a palavra de Deus,
um simples motivo, para que as pessoas não leiam a Bíblia e não vejam das suas mentiras e quem realmente é a Igreja Católica Romana. Obviamente que há católicos sinceros, pessoas piedosas, corretas, padres corretos, com certeza há, não estamos duvidando disso. Mas a instituição é uma instituição corrompida, é uma instituição realmente que teve governos um pior que o outro, né? Era um negócio terrível, né? Que fazia inquisições, eram pessoas assassinas que matavam uns aos outros, que envenenavam para o outro não ganhar nada. Olha, mas é um negócio terrível. Né? Então, óbvio que as pessoas muitas vezes levavam a sério algumas coisas da igreja e não eram tão erradas assim. Mas a instituição é um trono assim de dar medo, né? De tanta coisa que havia. Que há, ó, por exemplo, ó, vamos lá. Ah, algumas coisas ligadas à Igreja Católica, né? Ó. Em seguida, João nota que a mulher está embriagada e não com bebida alcoólica, está embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos testemunhos de Jesus. Apocalipse 17,6. O quadro é horrível. Não são apenas suas mãos que estão tintas de sangue, mas está embriagada com ele. Uma sociedade de inocentes, por amor à consciência, não concordariam com suas exigências totalitárias, tanto a refrescaram e excitaram que ela está em êxtase. Logo pensamos nas inquisições romana, medieval e espanhola, que durante séculos prenderam a Europa em suas guerras terríveis. Em sua história da Inquisição, o Canon Laurent, que foi o secretário da Inquisição de Madrid de 1790 a 1792, tinha acesso aos arquivos de todos os tribunais e calculou que somente na Espanha o número de condenados excedeu a 3 milhões, com cerca de 300 mil condenados à estaca. Um historiador católico comenta sobre os acontecimentos que conduziram à supressão da Inquisição Espanhola em 1809. Quando Napoleão conquistou a Espanha em 1808, um oficial polonês do seu exército, o coronel Lemonowski, registrou que os dominicanos, que tinham cargo da Inquisição, se trancaram em seu mosteiro em Madrid. Quando as tropas de Lemonowski forçaram a entrada, os inquisitores negaram a existência de qualquer câmara de tortura. Os soldados revistaram o mosteiro e descobriram sob os pisos as câmaras estavam cheias de prisioneiros, todos nus, muito fracos. As tropas francesas, acostumadas a cuidar de sangue, não conseguiram segurar seus estômagos diante da visão. Esvaziaram as câmaras de tortura, jogaram pólvora sobre o mosteiro e explodiram. Para conseguir as confissões dessas pobres criaturas, a Igreja Romana usava torturas engenhosas, tão cruciantes e bárbaras, que ficaríamos doentes de sua descrição. O historiador da Igreja, o bispo William Shaw Carey, escreve: a abominação mais hedionda de todas era o sistema de tortura. A narração de suas aparições de sangue frio faz-nos estremecer diante da capacidade dos seres humanos em matéria de crueldade, e eram decretadas e reguladas pelos papas que afirmavam representar Cristo na Terra. Cuidadosas anotações foram feitas não apenas de tudo que era confessado pelas vítimas, mas de seus protestos, gritos, lamentações, interjeições, quebradas e apelos por misericórdia. A coisa mais comovente na literatura da Inquisição não é a narração de seus sofrimentos deixada pelas vítimas, mas os frios memorando guardados pelos oficiais dos tribunais. Ficamos chocados e estarrecidos, exatamente porque não havia a mínima intenção de chocar-nos. Então nós vemos, irmãos, o quão terrível foi essa Inquisição que hoje é negada, né? Nossa, hoje muita gente boa nega isso. Mas irmão, foi algo terrível. E assim, como esse padre, esse bispo está dizendo, eles não viam problema não. Eles achavam que estavam fazendo a coisa certa, que eles estavam livrando a Europa, a Espanha, sei lá o quê, da contaminação pagã, né? Da contaminação das heresias. Então eles não viam problema nenhum matar as pessoas, matar crente, matar judeu. Eles era normal, porque eles estavam livrando aquele país de um câncer que ia trazer metástase para o país dele. Então eles matavam. Jesus disse assim: chegará o dia que matarão a vós e acharão que estão fazendo um serviço a Deus. E foi isso que aconteceu. E o mais interessante é que o que nós temos da literatura inquisitorial teve muita lenda no passado. Mas fazendo um filtro, tem muita coisa que foi os próprios padres que escreveram, os próprios bispos, os próprios historiadores católicos que escreveram, e a coisa não melhora muito não, continua ruim.
o Vaticano liberou alguns documentos, né, para verificar sobre a Inquisição. Eles liberaram 4.000 documentos, né? Então ficou um número de 800 mortes no máximo, né? Não foi aquela tragédia toda que as pessoas achavam. Mas só que tem um problema, em Portugal há 30.000 documentos inquisitoriais. Isso só em Portugal. A gente nem sabe quantos tem na Espanha, quantos tem, por exemplo, aqui no Brasil, quantos tem no Equador, no Peru. Nós não sabemos quanto tem na Itália, quanto tem na França. Nós não temos a mínima ideia. Então, assim, 4.000 talvez não representa nem 1% dos documentos. Então, se há 800 pessoas naqueles documentos, então deve ser 1% que morreram, né? Então, coloca mais 99% de pessoas desses 800 aí. Isso foi o que aconteceu e por essas e outras nós acreditamos pela palavra de Deus, por estar uma cidade que está sobre 7 montes, e o único lugar de 7 montes, a cidade conhecida é Roma, por estar embriagada do sangue dos santos, também só pode ser igreja romana. Então, essa mulher montada na besta é realmente a igreja católica. E por ela estar representada em todas as línguas, né, por muitas línguas, nações e povos, né, que é algo, uma característica de pouquíssimas religiões, né. As igrejas evangélicas em si, elas não chegam a esse número tão absurdo como tem a igreja católica, né. Talvez todas as juntas elas cheguem até perto, né, mas não como a igreja católica. Então, irmãos, fica por aqui sobre a nossa explicação sobre o Apocalipse 17. Já estamos terminando, né, nossa série. Que Deus abençoe os irmãos. Qualquer dúvida, nos pergunte. E que Deus abençoe cada um de vós. Fica com Deus. Amém.